Olá, meu nome é Sandra Cristina Dantas, sou professora no Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e coordenadora do projeto de pesquisa de título Reforma a vapor do etanol, utilizando catalisadores obtidos a partir de precursores do tipo hidrotalcita. O desenvolvimento de rotas alternativas de energia é desejável tanto por razões econômicas quanto ambientais. Dentre as possibilidades, a produção de hidrogênio a partir das reações de reforma empregando fontes renováveis como o etanol aparece como uma opção viável. A diminuição do custo de produção de hidrogênio via processos de reforma, ela depende fortemente do desenvolvimento de catalisadores estáveis para esse processo. Sabe-se que catalisadores obtidos a partir de precursores do tipo hidrotalcita ou hidróxido duplo-lamelares, eles têm sido avaliados para a reação de reforma e têm demonstrado resistência à formação de carbono. Assim, este trabalho ele teve como objetivo avaliar o desempenho de catalisadores de níquel e cobalto a partir de precursores do tipo hidrotalcita, frente à reação de reforma a vapor do etanol. Para se atingir esse objetivo, foram realizadas algumas etapas no desenvolvimento desse projeto. Primeiramente, foi feita uma análise bibliométrica sobre a reforma do etanol, utilizando catalisadores do tipo hidrotalcita. Em seguida, analisou-se o limite termodinâmico desse sistema a partir de uma modelagem utilizando o software CIA. Posteriormente, os catalisadores eles foram sintetizados e caracterizados por DRX, TPD. Os catalisadores obtidos foram hidrotalcita, sem a presença de metal, níquel hidrotalcita, então com 20% de níquel, cobalto hidrotalcita com 20% de cobalto e uma hidrotalcita com níquel e cobalto com 10% de cada um dos metais. Após as caracterizações, o catalisador ele foi avaliado frente à reação de reforma a vapor do etanol e foi analisada tanto a estabilidade desse material quanto a capacidade de formação de hidrogênio. Como resultado, primeiramente a gente tem os dados da análise bibliométrica realizada. A partir desse estudo, foi possível analisar de um modo geral o cenário e as tendências desse campo. Observa-se que entre as palavras-chave e os termos relacionados a esse tipo de busca, a gente sempre tem essa produção de hidrogênio associada a esse bioetanol ou etanol e a presença aí das palavras-chave relacionadas ao tipo de catalisador, tanto níquel quanto cobalto. A análise termodinâmica utilizando o software CIA, ela indicou que, independente da proporção etanol-água, aqui foi avaliado nessa figura essas proporções água-etanol, então 1 para 1, 3 águas para 1 etanol, 4 ou 9. Nota-se que, independente da quantidade de água inserida no sistema, à medida que a temperatura reacional ela aumenta, observa-se uma maior produção de hidrogênio para esse sistema e diminuição de reações secundárias, como a formação de metano. Após a preparação dos catalisadores, eles foram caracterizados. Aqui tem um difratograma, uma análise de DRX, para indicar que houve a formação de estrutura do tipo hidrotalcita. Posteriormente, após essas caracterizações, os catalisadores eles foram submetidos ao processo reacional para a reforma a vapor do etanol. Primeiramente, foi feita uma varredura em função da temperatura reacional desses sistemas. Então, o catalisador, após a redução, ele foi submetido a uma mistura reacional de 3 de água para 1 etanol. E observa-se que, independente do metal inserido, todos eles apresentaram, depois de 350 Kelvin, uma conversão total de 100% de etanol e uma alta produção de hidrogênio, próxima aí a 70%, que é parecida com o que a análise termodinâmica, o limite termodinâmico nos indicava. Por fim, os catalisadores eles foram analisados em termos de tempo reacional, foram submetidos a 24 horas de reação, os catalisadores com níquel, cobalto ou níquel, cobalto. Todos eles apresentaram uma estabilidade de
durante esse tempo avaliado, de 24 horas de reação, com uma fração aí de hidrogênio formada próxima a 70%. O que diferenciou de um para o outro foi a quantidade de CO e CO2 obtida, sendo que com o catalisador bimetálico, níquel e cobalto, essas quantidades foram mais próximas de monóxido de carbono e dióxido de carbono. De um modo geral, a partir desse projeto, foi possível realizar a obtenção dessas estruturas do tipo hidrotalcita, tanto com níquel, cobalto e cobalto juntos. Todos os catalisadores, eles apresentaram uma alta produção de hidrogênio, uma grande estabilidade durante o tempo reacional analisado, indicando uma viabilidade de uma solução sustentável para a produção de hidrogênio. Agradeço à FAPEMIG pelo apoio financeiro para a execução desse projeto.